Hoje o nosso tema é lábio fissurado, uma abertura no lábio ou no céu da boca, que é resultado do desenvolvimento incompleto dessa região do nosso corpo, enquanto o bebê ainda está em formação na barriga da mãe. Então, nós convidamos aqui para o nosso estúdio o médico Davis Barbosa, que é cirurgião plástico e que atua no tratamento de pacientes com este tipo de problema. Boa tarde, doutor Davis. Seja bem-vindo. Obrigado, Nayara. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é todo nosso a gente falar de um tema tão relevante quanto esse, né? Que traz muitas preocupações para as mamães aí, quando descobrem que o filho tem esse desenvolvimento incompleto, né, nessa região aqui da boca e que atrapalha a questão da amamentação, não é isso, doutor Davis? É verdade, traz muita angústia, né, para a família quando descobre que tem esse problema e realmente traz uns problemas para a criança, na alimentação, alguns problemas respiratórios e na fala, principalmente, além da questão social, né? Bom, eu queria que a gente começasse a nossa entrevista bem didaticamente. Por que esse problema acontece? Eu queria que o senhor explicasse de uma forma bem simples para as pessoas que estão em casa. Okay. Por que esse problema acontece? Quais são as causas? E quando que ele é descoberto? Quando que ele pode ser descoberto? Bom, a maioria das vezes esse problema acontece de forma incidental. Digamos assim, é um sorteio ruim que determinadas famílias recebem. Então, a dúvida que mais me fazem quando a família chega no consultório é essa: meus outros filhos podem ter fissura, né? Meus netos vão ter fissura? A maioria das vezes a resposta é não, que a chance é a mesma da população geral. Então, ali foi um incidente ou um acidente, né, que aconteceu naquela família. Existe relação com alimentação inadequada, principalmente com deficiência de ácido fólico durante a gravidez. É a única relação que está claramente estabelecida e que a gente tem como orientar a família, né? No tocante à alimentação durante a gestação. É a falta de ácido fólico ou o excesso? É a falta de ácido fólico. Então não é um problema genético, congênito? Aí, raramente existe a forma congênita, ela não é comum, mas existem algumas famílias em que a gente tem casos frequentes, né? Um avô que teve fissura, o neto, o filho, etc. Nesses casos existe essa alteração, mas não é uma alteração que a gente conheça e que a gente tenha como buscar, por exemplo, fazendo um exame genético de uma família para saber se eles têm essa tendência. Doutor Davis, você sabe que aqui tem a participação do público aqui no nosso programa, né? Então, Sim, a gente tem essa interatividade. Olha, você que está em casa, que tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda sua mensagem para a gente aqui no 869-9927-0783. Doutor Davis, eu sei que esse é um tratamento que ele é multidisciplinar, né? São várias especialidades. Então, eu convido para o senhor a assistir aqui o vídeo da sua colega de trabalho, né? Doutora Lúcia Reis, que atua, ela é dentista, né? Isso mesmo. E atua também no tratamento. Vamos acompanhar, gente? A fissura labiopalatina é uma deformidade congênita que ocorre entre a quarta e 12ª semana de vida intrauterina. É uma deformidade que ela se apresenta desde a forma mais simples até a forma mais complexa. Ela pode ser também rara ou até ser sindrômica, ou seja, tem várias deformidades no mesmo indivíduo que tem a fissura. Devido à complexidade dessas fissuras, ou até mesmo a forma simples, elas requerem um tratamento multidisciplinar por uma equipe onde fazemos todo o tratamento, não só clínico, mas também cirúrgico. Esse tratamento, ele obedece um protocolo, onde nós fazemos o tratamento desde as primeiras horas de vida do paciente. Quando o bebê nasce, nós cuidamos das suas funções vitais, em especial a sucção, a deglutição. Então, o nosso ponto fundamental é o incentivo ao aleitamento materno. Nós damos condição ao paciente, especialmente quando ele está sondado, de a retirada da sonda, e colocamos uma placa obturadora palatina flexível para dar condições ao paciente de sugar o seio materno ou a mamadeira. E esse paciente, no caso o bebê, ele vai crescendo e vai necessitando de outro tratamento. Todo esse tratamento que o paciente recebe aqui no hospital, no nosso serviço, é feito totalmente pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O paciente não tem nenhum custo. Tem imagens, viu? Bom, a gente viu aí o trabalho da doutora Lúcia. Então, esse é um trabalho que ele tem atendimento de referência pelo SUS, doutor?
Aqui em Teresina, o hospital de referência é o Hospital São Marcos, né, e ele abrange uma grande região do Piauí, do Maranhão, para tratamento dessas questões. E o tratamento é feito pelo SUS, a maioria das vezes, e é importante falar isso porque, normalmente, essas crianças, como tem essa associação, né, com deficiência alimentar, é mais frequente que elas venham de classes sociais mais baixas. Então, muitas vezes, as famílias não têm chance de custear um tratamento desse, que é caro, é longo, é pela vida inteira, envolve vários profissionais, como você já tinha falado. Então, vamos lá. Então, voltando aí, a doutora Lúcia também já falou, né, que geralmente acontece no primeiro trimestre da gravidez, e a pessoa consegue descobrir, a mãe consegue descobrir ainda numa ultrassonografia? Consegue. Ainda nos primeiros estágios da gravidez, é feito um exame em que se mede uma distância, né? Uma medida feita ali pelo ultrassom, e quando essa distância ultrapassa determinado limite, ela sugere essa possibilidade, né? Aí o acompanhamento passa a ser feito a partir daí de forma mais frequente, né? Não exatamente por conta da fissura, né? Não exatamente por conta da fenda apenas, mas porque pode acontecer da criança que tem a fissura ter também alguma outra alteração. Então, ela pode ter alguma alteração neurológica ou alteração cardíaca com mais frequência. Isso é investigado com mais cuidado durante toda a gestação, exatamente para, ao nascer, você buscar a solução desses problemas que forem mais sérios de imediato, né? E deixar essa criança pronta para a correção das fendas, das fissuras. Bom, e essa fenda, essa fissura, ela pode pegar só aqui nessa parte do lábio, aqui nessa parte exterior, mas também pode atingir aqui o palato, o céu da boca. A pessoa pode ficar sem o céu da boca, é isso, doutor? É exatamente isso. Quando a gente está nesse momento de formação dentro do útero, as estruturas elas fecham do lado para o meio, né, e se encontram na linha média. Quando elas não alcançam uma a outra, aí elas podem ficar separadas, que é a fissura. A fissura ela pode estar no lábio, aí no lábio ela tem dois lados, né? Pode ser de cada lado da narina, ou do direito ou do esquerdo. Pode ser só de um lábio, pode ser dos dois lábios, isso, sem atingir o céu da boca. Ela pode não atingir o céu da boca e ela pode atingir, né? A fissura do céu da boca é a fissura palatina, que também ela pode envolver basicamente duas partes. A parte do céu da boca da gente que tem só osso, né, o palato duro, e a parte que mais de trás, né, mais perto da garganta, que é aquela parte molinha que tem os músculos, que é o palato mole. Então, assim, a grosso modo, ela pode atingir o lábio, a parte do palato duro e o palato mole. E elas podem vir juntas ou separadas. Então, acontece, a do lábio, ela não passa desapercebida ao nascer, né? A gente já nota. Já identifica. Identifica de imediato que é visível. Mas acontece, às vezes, da criança ter uma fissura pequena no céu da boca, notadamente se for na parte do palato mole, que é mais atrás, e passar desapercebida. Isso chegar, essa notícia só quando a criança já está maiorzinha. Aí, quais são as consequências disso? A criança deixa de mamar adequadamente, a questão de como é que ela vai fazer essa sucção do leite... A sucção se torna dificultada quando a criança tem a fissura, tanto a parte do palato como a parte do lábio, né? O lábio acho que é fácil de entender, porque o lábiozinho, se ele está aberto, a criança não consegue adaptar no mamilo e sugar. Mas o céu da boca aberta também, ele dificulta, porque o ar fica entrando pelo nariz, a criança não consegue fazer o vácuo na boca. Então, normalmente, a alimentação dessas crianças tem que ser voltada para uma forma que evite a sucção, né? Então, você dá no copinho, dá na colher, exatamente, até a criança crescer um pouco mais. E aí o tratamento já tem que acontecer logo nos primeiros dias de vida, é isso, doutor? A gente tem que esperar um pouquinho. A criança muito pequena, normalmente, o tamanho das estruturas não permite que a gente faça uma cirurgia bem feita, né? E também o pequeno peso e a pequena idade, eles são fatores de risco para complicações anestésicas ou cirúrgicas. Então, não é nos primeiros dias, mas o ideal é que a gente corrija o lábio entre 6 e 12 meses e o céu da boca entre 12 e 18, 24 meses no máximo. E são várias cirurgias? São. A criança que tem a fissura labial e também palatina e também do céu da boca, ela vai fazer, no mínimo, ao longo da vida dela, 3 cirurgias. 3 cirurgias? 3 cirurgias. Quando tem as duas fissuras? Exatamente. Então, a cirurgia do lábio, ela deve ser feita no primeiro ano, né? Ao longo do segundo ano, deve ser feita do céu da boca e, na adolescência, a criança vai precisar fazer a rinoplastia, a cirurgia do nariz.
Mas, assim, isso é o básico. Na prática, essas crianças são submetidas ao longo da vida a dezenas de cirurgias. Porque conforme a criança cresce também, acontece algumas alterações no desenvolvimento dessas estruturas que causam distorções. Na fala, por exemplo? Pode causar distorção na fala, que é o mais comum e, na realidade, o mais difícil de tratar. Né? Mas causa também desvio, certa? Quando a gente corrige um bebezinho, né, de 6, 12 meses de vida, a gente faz um alinhamento que a olho nu ele parece perfeito. Mas quando aquela criança cresce, aquilo ali você nota um desalinhamento de 1 milímetro, por exemplo. E 1 milímetro a gente fala assim, parece pouca coisa, mas 1 milímetro, um degrau de 1 milímetro no lábio é chamativo. Né? Então, a criança, quando começa a interagir com as outras crianças, ela acaba sofrendo algum tipo de problema social junto com essas outras criancinhas e desejando no futuro fazer essas correções. Doutor Davis, a gente já tem pergunta aqui para o senhor. Vamos lá, pode soltar a pergunta. Minha filha é cardiopata e tem fissura labial. Minha dúvida é saber onde posso encontrar o profissional para fazer essa cirurgia. Ela mandou até a foto, essa é uma pergunta da Márcia, né? Do Residencial Francisca Andrade, ou Francisca Trindade. Márcia, a sua filhinha ela vai seguir o mesmo protocolo, o mesmo padrão, né? Ela deve procurar o Hospital São Marcos, né? Essa procura pode ser direta, doutor? Ela tem que ser encaminhada por um postinho de saúde? Essa demanda não pode ser espontânea, ela tem que ser encaminhada, né? Ela vai, se ela for de Teresina, no posto de saúde, se for de outra cidade, no hospital da cidade dela, que vai fazer um encaminhamento. Né? Okay. Aí ela faz um agendamento, segue o protocolo normal de todas as consultas pelo SUS. Né? Normalmente, a doutora Lúcia que centraliza esse tratamento aqui em Teresina. Né? Ela é uma pessoa assim, fora de série. Não sei como é que ela dá conta de cuidar disso tudo. É uma referência, né, doutora Lúcia? Eu lembro que no começo da minha carreira eu já entrevistava a doutora Lúcia com o trabalho social que ela tem em relação a pessoas com esse tipo de problema, né, da fissura aqui do lábio e do céu da boca. Ela é uma pessoa que eu tenho, assim, extrema admiração, sabe? Ela sabe disso, já falei isso para ela, né? E a gente tem que dizer sempre isso, bom de você saber, dizer, né? E eu acho que ela carece, inclusive, de reconhecimento, sabe? Aqui em Teresina e nos arredores, porque ela é quem coordena tudo isso. E ela lida com essas crianças da melhor forma que ela pode, com os meios que tem à disposição. Ou seja, então, todas as crianças, todas as pessoas que precisam desse tipo de atendimento pelo SUS, seja estando morando no sul do estado, no sul do Piauí, no norte, tem que vir para Teresina e o Centro de Referência é o Hospital São Marcos, através desse trabalho da equipe de vocês. É isso, doutor Davis? É, exatamente isso. Lá, quando ela consultar com a doutora Lúcia, ela vai fazer o direcionamento. Então, ela inicialmente já faz uma programação, geralmente com a família da criança, né, sobre qual vai ser a primeira cirurgia, quando vai ser realizada aproximadamente, quem vai realizar, e ela nos direciona, né? Atualmente nós somos 3 cirurgiões plásticos realizando, mas esse número varia porque tem outros cirurgiões habilitados. Então é dentista, cirurgião plástico, tem fonoaudiólogo também, doutor, psicólogo? Fonoaudiólogo, psicólogo, cardiologista, né? Você vê que essa criança tem uma cardiopatia. Geralmente, quem vem associado a algum outro tipo de problema, doutor? É mais comum a criança que tem fissura labiopalatina ter alguma alteração no coração. Então, elas têm que ser investigadas todas. Mas, a maioria das vezes, essas alterações elas não são suficientes para aumentar o risco da criança no procedimento da correção do lábio. Só que ela tem que ser investigada direitinho e, se for o caso, corrigida antes da cirurgia do lábio. Doutor Davis, a gente tem agora aqui o vídeo que a gente recebeu da Andréia, né? A Andréia tem uma filhinha também que faz esse tratamento e o filho dela que faz esse tratamento, e ela mandou pra gente aí falando um pouquinho dessa experiência que ela está vivendo com o filho nesse tratamento. Vamos acompanhar? Quando ele nasceu com esse problema, eu fiquei desesperada, né? E agora com a cirurgia, eu fiquei muito grata. Satisfeita também com o resultado da cirurgia. E só tenho a agradecer. Estou muito feliz com o tratamento do meu filho aqui. Só agradeço. Imagina a felicidade da mãe, né? Vendo o filho sendo tratado. É o André, né, produção? O nome... Qual é a idade dele, produção, do André? A gente está sem essa informação, mas deve ter uns 5 aninhos aí pelo tamanho, né? Ou até menos. Acho que até um pouquinho menos, deve ter uns 3 para 4 aninhos, talvez, né? É difícil da gente saber assim. Essa satisfação é um negócio assim que não tem preço, sabe, né, Yara?
você pegar uma criança com um problema de saúde, né, e com suas mãos você conseguir resolver aquele problema, porque a cirurgia é uma coisa manual, né? Aí com as mãos você consegue resolver aquele problema. Assim, eu tenho ganhado muitos amigos, sabe? Essas famílias, elas sempre estão em contato comigo, mesmo pessoas, olha, que há anos eu não vejo, depois que inventaram o Instagram, pacientes entram, que eram crianças. É uma gratidão eterna, né, que eu acho que a mãe deve ter para o médico. E é muito bom saber que você recebe esse tipo de... Você deve receber orações, deve receber tantos agradecimentos. E quando vem do interior, que sempre traz alguma coisa, né? É a galinha. É uma galinha, é um bolo. Mas assim, o obrigado e o sorriso não tem coisa melhor do que isso, né, para fazer um pagamento. Então, doutor, a cirurgia, ela acontece em várias fases da vida, e às vezes para fazer uma correção do que foi feito antes, justamente por conta do desenvolvimento do paciente, não é isso? Porque também os casos, como eles são muito individualizados, eu falei a grosso modo, mas tem pacientes, por exemplo, quando a abertura é dos dois lados e ela é muito grande, não dá para fazer a cirurgia num momento só. Então, via de regra, a gente faz isso em 3 cirurgias, sabe? Faz uma cirurgia do lado maior, espera um período de 6 meses, faz a do lado menor e espera um período de 1 ano para fazer uma cirurgia mais refinada, porque essa, quando está muito separado, a gente não consegue fazer uma cirurgia muito refinada, né? E a questão da fala também, ela exige uma cirurgia que é muito sofisticada e numa área muito pequena. Você imagina operar uma criancinha de 1 ano, né, com a boca aberta, uma cirurgia lá na garganta. E a gente tem que reconstruir a musculatura. Porque não é apenas o fato das estruturas estarem separadas. Os músculos dessas regiões, tanto da garganta como do lábio, eles têm uma forma correta. Normalmente, ele passa de forma linear. E quando há essa abertura, ele muda a direção dele. Ele passa a prender em locais errados. Então, esses músculos têm que ser soltos, têm que ser realinhados, para que a função, né, tanto da boca como do céu da boca, venham a ficar normais. Então é cirurgia estética e funcional, principalmente, né, doutor? A gente tem mais perguntas para o senhor, tá bom, doutor Davis? Vamos lá? Boa tarde. Olha, a pergunta é da Maria de Fátima. Comecei o tratamento com 14 anos, mas não terminei. Quero saber se eu posso voltar agora que eu tenho 40 anos. Boa pergunta da Maria de Fátima. Fátima, pode sim. O tratamento é ao longo da vida inteira, né? Quanto mais tempo a gente demora para operar, mais limitados serão os resultados, principalmente no tocante à função. A gente tem que entender que, principalmente no tocante à fala, a maior dificuldade dessas crianças é o desenvolvimento da fala ao longo da vida. Então, no tocante à fala, o palato ele tem uma função fundamental. Esse músculo que fica na garganta, ele é um músculo, na realidade ele não é linear, ele é ligeiramente curvo e ele fecha o céu da boca quando a gente está falando. Por isso que a voz não sai pelo nariz. Quando você vai falar mamãe, por exemplo, ele relaxa ou a passa pelo nariz e sai esse som anasalado. Além de estar posicionado errado e o céu da boca está aberto, esse músculo ele tem menos força. Ele já nasceu menor do que o das pessoas que não têm a fissura. E quanto mais tempo passar sem que ele seja usado, né, sem que ele possa fazer essa função, mais atrofiado ele fica. Então, quanto mais demorar para a gente fazer a cirurgia, mais limitado será o resultado. Mas ainda assim há uma melhora expressiva. Ok, então o recado para a Maria de Fátima, procura o posto de saúde, procura aí para poder receber esse encaminhamento e fazer o tratamento aí junto ao SUS, que é gratuito. Vai demorar, a gente imagina que demora, infelizmente, mas tem que começar, tem que dar o primeiro passo, né? É isso mesmo. Então, muito obrigada. Conversei aqui com o doutor David Barbosa, ele é cirurgião plástico, estava falando aqui para a gente sobre lábio, fissura no lábio, né, e no céu da boca, para a gente ficar bem mais claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu, doutor Davis, pela sua participação. Eu que agradeço, né? Foi um prazer, esse assunto é muito importante. Obrigada. E que o senhor e toda a equipe, com a doutora Lúcia, continue aí fazendo esse trabalho belíssimo e aí transformando essas vidas, né, melhorando e ainda recebendo muita gratidão aí ao longo da vida, né, para esses pacientes que foram beneficiados. Obrigada. Eu que agradeço.